Boa tarde, Sr. Presidente da Mesa e Sra. Presidente em exercício, Sras. Vereadoras, Sr. Vereador, caros deputados. Um ponto prévio. O PSD gostaria, se for também essa a autorização do CDS, subscrever as moções que foram apresentadas tanto do Dia Mundial da Música como da homenagem ou referência à Escola de Música Santa Cecília. Vamos hoje falar de bibliotecas. Dia 1 de julho parece um bocadinho datado e atrasado, já passou quase um mês, mas na verdade não é. Falar de bibliotecas devia ser algo presente todos os dias, não porque fica bem nos discursos, mas que falar de bibliotecas é falar de livros. Falar de livros é falar da capacidade humana de criar e de criar condições únicas no âmbito dos seres vivos, de transmitir conhecimento, de criar regras, de criar códigos e também de criar com liberdade essa liberdade que a arte nos traz, porque nas bibliotecas não há só livros do conhecimento e da ciência, mas também há o romance e a poesia e a ficção, e que nos devia ter, é tão óbvio que devia ser sempre presente esta necessidade de preservar, de valorizar todos os dias, em particular aqueles que têm responsabilidades políticas, o valor das bibliotecas. Mas falar de cultura é falar de liberdade, e nesse sentido, porque se eu pudesse fazer uma comparação com aqueles que sabem mais do que nós e que deixaram o pensamento, nestes e noutros domínios, poderia invocar o David Hume, que falava no ser e no dever ser, e se fizesse uma analogia, embora ele falasse nisso só por causa do comportamento humano, eu deveria fazer aqui uma analogia e dizer que as bibliotecas são do domínio do ser. Não, perdão, os livros são do domínio do ser e as bibliotecas do domínio do dever ser. Porque para além da capacidade que o homem tem, ser o único que nós conhecemos, de criar, de ter esta emanação da sua própria humanidade, que é a arte, tem também, como nós sabemos, ou pelo menos da maneira que nós vemos o mundo e o compreendemos, também é o único ser vivo com a capacidade de se organizar, de criar instituições. E nesse sentido é o dever ser. Cria regras, cria procedimentos, cria objetivos. A arte não precisa de objetivos, as instituições precisam. E nesse sentido valorizamos as bibliotecas porque têm o objetivo de preservar, e de divulgar e dar acesso. E isso é fundamental. É fundamental porque sem essa capacidade que o homem tem de registar o seu pensamento, não teríamos hoje o que estamos aqui, e não teríamos aquilo que chamamos de civilização. Para alguns autores, o que distingue cultura e civilização é precisamente esse momento da liberdade e do não objetivo. A arte não precisa de objetivos. A civilização precisa. E de regras, e de princípios. E é nesse sentido que estamos aqui, simultaneamente, a celebrar as duas instituições, ou os dois pensamentos, e que nos traz hoje, e que devíamos todos os políticos fazer isso todos os dias. Além disso, Portugal, não sei se as pessoas sabem, mas nestes domínios temos um património e um legado construído depois do 25 de Abril, que é estudado, valorizado e reconhecido na Europa inteira. Eu próprio estive em reuniões na União Europeia em que o exemplo de Portugal, da rede de bibliotecas públicas, era considerado um exemplo a seguir por países como a Alemanha, a Suécia, a Finlândia, países considerados muito mais avançados no domínio da cidadania e das políticas culturais, porque fomos, de facto, um dos primeiros países a conseguir ter 308 municípios, uma rede de bibliotecas públicas municipais que preenche o território todo. E um projeto de muita exigência e que é um modelo que todos nós devíamos seguir. É um projeto que começou com a Teresa Gouveia, se não estou em erro, e foi-se desenvolvendo até ao Pedro Roseta, foi o último a assinar o último projeto para preencher todo o espaço, mas entretanto passou o Carrilho, o Sá Portes, o Santana, enfim, todos os ministros que passaram, Isabel Pires de Lima, todos os ministros que passaram, foi um programa que assegurou a continuidade. Isso devia nos orgulhar, porque de facto revelou e demonstrou que estas matérias, embora sejam políticas, estão acima das conjunturas e das diferentes, e ainda bem que existem, doutrinas e pensamentos políticos. São para bem da comunidade, para bem de todos nós, e são fundamentais. Além disso, é um projeto que pressupõe e impõe até a participação
da autarquia e do governo. Todas as bibliotecas municipais resultavam num projeto em que 50% era financiado pela autarquia e 50% era financiado pela Administração Central. Foi assim criado desde o início. E o resultado está à vista. Foram muito exigentes, é um projeto muito exigente. Temos arquitetos como Souto Moura, Cisa Vieira, basta ir ao Alvito ou basta ir ao Almeida Garrett no Porto para ver a beleza arquitetónica e a capacidade e a qualidade dos edifícios, e todo o país tem exemplos magníficos dessas infraestruturas, e portanto é um exemplo que nós devemos seguir nesta parceria, nesta partilha de responsabilidades, porque a cultura não pode estar aliada ou afastada dos deveres do Governo Central, mas não pode ser esquecida nem partilhada também no domínio das responsabilidades pelas autarquias. E a Rede Pública de Bibliotecas Municipais é um bom exemplo, é um exemplo que todos nós devíamos, se calhar, adaptar a outras grandes instituições e a outros projetos que queremos fazer no futuro. Muito obrigado.